Olá, tudo bem? O nosso assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito: reconstrução de mama. Vamos conversar um pouco a respeito disso? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é reconstrução da mama? Reconstrução da mama é a nossa tentativa, então, de refazer o volume e a forma da mama, que geralmente precisou ser retirada para a gente conseguir complementar um tratamento oncológico. Então, um tratamento de um tumor, de algum câncer de mama. E por que a gente faz, então, a reconstrução de mama? Tem que fazer? Muitas pacientes me perguntam isso. Eu sou obrigada a fazer reconstrução de mama? Veja, a gente tem dados aí de países desenvolvidos que apenas 23% das pacientes que fazem mastectomia vão fazer reconstrução de mama. Então, não, a gente não tem uma obrigatoriedade de fazer reconstrução de mama. Mas então, por que eu deveria fazer? Porque a mama, para nós mulheres, ela representa muito da nossa feminilidade. Então, muitas vezes, depois de feita toda a trajetória de tratamento, toda aquela jornada, aquela batalha tão exaustiva, aquela batalha que causou tanto medo para poder vencer a doença, a cicatriz que fica, a marca que fica da falta da mama, muitas vezes ela machuca tanto quanto a própria doença. Então, para a gente conseguir concluir essa etapa com sucesso, em alguns casos, para algumas mulheres, vai ser sim indicado a gente fazer a reconstrução da mama. E quando a gente faz a reconstrução da mama, o que a gente está buscando então? Como eu falei ali no início, retornar com o volume e com o formato da mama. A gente tem algumas limitações de resultado, nem sempre a gente vai conseguir que as mamas elas fiquem tão bonitas como eram antes. Na verdade, poucas vezes a gente vai conseguir que elas fiquem tão bonitas como eram antes, porque a vida, a gente sabe, ela vai apresentando para nós algumas mudanças, algumas quedas aí ao longo do caminho, alguns problemas ao longo do caminho, e algumas vezes a gente não consegue voltar ao que era o passado. A gente não tem aí, um controle remoto para aplicar o rebobinar da fita, para aplicar o voltar. A gente não consegue fazer isso na nossa vida real. Mas a gente consegue sim, muitas vezes, tentar dentro daquele contexto novo, que é o contexto de um pós-tratamento, ou de um contexto de uma paciente que vai ser tratada, a gente consegue sim tentar criar a melhor versão que a gente pode dentro daquela condição, dentro daquela situação nova, que vai causar sim muito medo, que vai causar sim muita insegurança, mas que é uma etapa que a gente pode passar e que a gente pode passar inclusive junto. Quais são as técnicas de reconstrução de mama que a gente tem? Hoje, basicamente, a gente pode tentar reconstruir ou com tecidos que a gente pega emprestado, que é a que a gente fala reconstrução aloplástica, em que eu vou fazer uso de expansores ou próteses. Essas reconstruções hoje no mundo giram em torno de 80% dos casos, então a grande maioria das mulheres acaba preferindo fazer reconstrução com expansores e próteses, ou a gente pode fazer reconstrução com tecido da própria paciente, tecido abdominal, no caso de fazer o retalho tipo TRAN, ou o retalho grande dorsal das costas, e às vezes até complementar algum desses retalhos com uma prótese. A reconstrução com tecido do próprio paciente, nos trabalhos científicos, são as reconstruções que mostram maior qualidade de vida e maior satisfação das pacientes. Então, a reconstrução que seria considerada melhor seria a reconstrução com tecido do próprio paciente. Mas, lógico, a gente já comentou isso em outros vídeos, o que é melhor para um talvez não seja o que é melhor para você. A decisão para cada caso precisa ser customizada. Ela precisa ser individualizada, porque um paciente nunca é igual ao outro. Então, quando a gente fala das reconstruções de mama, uma dúvida que os pacientes apresentam constantemente é de se em uma cirurgia só a gente consegue reconstruir. E a resposta bem sincera é que geralmente não. Quase sempre a gente vai precisar de mais do que uma cirurgia para fazer uma boa reconstrução. E por que isso? Porque realmente a gente precisa ir dando tempo, espaço para a mama ir cicatrizando a cada abordagem e a gente então ir comedidamente modelando ela conforme aquilo que a gente acredita que vai ser o melhor, que vai chegar ao mais perto da forma estética que a gente deseja para aquele paciente. Então, frequentemente a gente vai precisar de mais do que uma cirurgia. Qual que é a média? 4 a 5 cirurgias para que a gente consiga alcançar um bom resultado de formato ali, de aparência, de volume das mamas, tá? Então, geralmente, para a gente conseguir uma boa assertividade nisso, a gente vai precisar, então, de mais do que uma abordagem.
E eu queria comentar com você aqui um jogo rápido de algumas verdades, alguns mitos a respeito da reconstrução de mama. O primeiro deles, será que a reconstrução de mama ela afeta, interfere na detecção de um retorno do câncer, caso ele volte? A resposta é não. Tá? A gente sabe que hoje, do ponto de vista oncológico, a reconstrução de mama ela é muito segura e você pode sim reconstruir e no futuro, se aparecer um novo tumor, a reconstrução não vai atrapalhar essa identificação. Então, pode seguir tranquilamente. Outra questão bem importante nesse mesmo contexto é muitas vezes o medo das pacientes de fazerem mamografia, de fazerem exames ali para fazer o controle pós a mastectomia. E não tem importância, tá? Você pode fazer sim um controle. Isso não vai afetar nada a tua reconstrução ali, tenha sido uma reconstrução com prótese ou tenha sido uma reconstrução com retalho, você pode sim fazer os seus exames ali de rastreio, né, de segmento do tumor, normalmente sem grandes preocupações. Até porque nada justifica o risco da gente passar desapercebido uma nova lesão por não fazer o tratamento, por medo de que isso vá machucar a reconstrução, né? Em primeiro lugar, a sua saúde, em primeiro lugar, a sua segurança oncológica, em primeiro lugar, o teu tratamento estando sempre bem servido, bem acompanhado, para que você possa ficar, então, resguardada de qualquer mal, de qualquer coisa que eventualmente possa acontecer. Lógico que 100% blindado nenhum de nós nunca fica, mas tudo que tiver ao nosso alcance, que a gente possa fazer para te dar mais segurança, a gente deve sim fazer. Depois da reconstrução, eu posso amamentar? Na reconstrução pós-quadrantectomia, sim, quando é preservado parte da mama. Muitas vezes, como na quadrantectomia a gente sempre vai associar a radioterapia, a produção do leite vai ser diminuída naquela mama que foi tratada. Mas a mama contralateral, a mama do outro lado, a que não tinha doença, geralmente ela vai funcionar bem e sim, você pode fazer uma amamentação. Talvez tenha um pouco mais de dificuldade por conta dessa questão da radioterapia, que vai diminuir realmente a produção do leite, mas sim, você vai poder amamentar. Se você tiver feito uma mastectomia total, você não vai conseguir amamentar porque você não tem mais parênquima mamário para fazer a produção do leite. Então, daí nesse caso, não, você não vai conseguir amamentar. E se eu tenho prótese, reconstruir com prótese, essa prótese, ela vai durar a vida toda ou eu vou ter que trocar em algum momento? Vai ter que provavelmente trocar em algum momento sim, ou por ela fazer ruptura ou por ela fazer contratura, que é um tipo de empedramento da prótese de mama. Então, na média, as próteses de mama elas vão durar aí em torno de 10 anos. Você pode precisar trocar antes ou você pode precisar trocar depois desse período. E é bem interessante aqui a gente comentar, já que a gente falou da mamografia, que pode sim ser feita nos casos de reconstrução com bastante tranquilidade e que é o nosso principal aliado para fazer a detecção de um retorno ou de um novo câncer de mama, é muito importante a gente comentar que, segundo o FDA, que é um órgão muito parecido com a Anvisa lá nos Estados Unidos, que faz a regulação de todos os dispositivos que entram, né, do ponto de vista médico no mercado, é muito interessante a gente comentar que o FDA ele orienta que depois de 5 anos de prótese, a cada 2 a 3 anos a paciente faça uma ressonância de mama. Não é para ver o câncer de mama, não. É para poder ver se o implante não teve nenhuma ruptura silenciosa. Às vezes o silicone rompe, a gente nem percebe, não consegue palpar, não consegue sentir, não mudou nada na mama, mas ele está rompido e vai precisar ser trocado. E a gente muitas vezes para conseguir ver isso só na ressonância. Então depois de 5 anos, 5 a 6 anos em que você tem a prótese de mama, está indicado a cada 2 a 3 anos você fazer uma ressonância para avaliar se está tudo bem com o seu implante. Isso não substitui a mamografia, você vai continuar fazendo a mamografia normalmente, mas além disso, você vai precisar a cada 2 a 3 anos fazer então uma ressonância, caso sua reconstrução tenha sido com prótese de mama. É isso, se esse conteúdo te agregou alguma coisa, vou pedir para você dá um like aqui embaixo e se você ficou com alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz em poder sanar essa sua questão, essa sua dúvida ou algo que não ficou esclarecido. Então, se precisar, achar que faltou alguma complementação ou surgiu alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.